esqueci de pegar. Tu pega pra mim um copinho de água, por favor? Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Deixa eu só ajustar o áudio. Está tudo certinho. Aí. Estão me escutando? Boa tarde, Ramos. Depois dá um ok pra mim, pessoal. Vocês estão escutando legal? Se o áudio tá bom, coloca uns coraçõezinhos, uns joinhas, por favor. Isso me ajuda bastante. Só uns ajustezinhos aqui. Bom. Legal, Alexandra. Obrigado. Valeu, Vinícius. Laísa. Bom, galera tá entrando. Mais um sábado aqui na live Pergunta pro Vagnão, né? Nossa live de todos os sábados. A gente mudou o horário, antes era meio-dia, agora a partir da semana passada passou a ser às 13h09, né? Então, todo sábado estamos aqui na live Pergunta pro Vagnão, no projeto Perícia Sem Segredo, projeto onde auxilia os profissionais de segurança do trabalho a atuarem com perícias trabalhistas, como assistente técnicos, né? Essa live bem especial. Fernando, boa tarde. Uma live bem especial que faz parte aí do nosso esquenta para a semana que vem. O workshop Perícia Sem Segredo começa na segunda-feira, né? Então vamos começando. Marcelo, boa tarde, sejam bem-vindos, muito bem-vindas. Quem já está inscrito, coloca eu aí. É um prazer tê-los comigo aqui. Quem tiver inscrito, coloca eu aí para eu saber que você já está no esquema aí para participar. Quem tiver alguma dúvida, qualquer dúvida em salubridade, periculosidade, workshop, carreira, atuação, é só mandar para mim que hoje o nosso dia é dedicado a isso. Responder perguntas, né? Então eu faço um apanhado para quem é novo aqui, né, no projeto. Essa live de sábado eu faço o apanhado das perguntas que o pessoal me manda durante a semana e respondo sábado aqui de uma forma mais detalhada, além de já ter respondido para a pessoa, né? Eu faço ali um apanhado, respondo de forma mais detalhada. E então, se você tem alguma dúvida, é só me mandar que eu tenho o maior prazer em responder. Então, além das perguntas, obrigado, amor, das perguntas que eu mando, que eu recebo durante a semana, né, nos canais e respondo aqui, quem faz pergunta na hora, eu respondo também. Tá? Então a ideia é que a gente consiga aí tirar a dúvida do pessoal. Graziela, boa tarde, seja muito bem-vinda. Graziela também acompanhando aí bem intensamente o projeto. Alexandre, novo no canal, pô, cara, seja muito bem-vindo. Um prazer ter você aqui comigo. Espero que eu possa ajudá-lo aí nessa caminhada. A ideia é essa, tá? Então, quem quiser entrar ao vivo. Sim. Então, eu vi sua pergunta por e-mail, Graziela. Eu vou tentar inserir ela aqui no contexto, tá aqui no meu radar, tá? Vi agora há pouco, antes de iniciar aqui, chegou aqui para mim no telefone o e-mail, e meio que já estava aqui uma pergunta semelhante aqui nas minhas perguntas. Tá aqui minhas perguntinhas, eu sempre faço um planejamentozinho aqui do que eu vou falar, tá? Então, galera, quem quiser entrar ao vivo comigo para bater um papo sobre qualquer assunto, é só fazer a solicitação, eu vou ter o maior prazer. E quem tiver dúvida é só ir mandando, a gente vai respondendo e vamos tocar o barco aqui, porque, como diria o Buxé, vamos tocar o nosso barquinho, né? E aqui a gente não tem enrolação. Bom, vamos começar. Deixa eu só achar aqui. Com a pergunta que foi mandada no boxzinho de perguntas, né? Que eu deixei disponível ontem. Então vamos lá. A perícia, ela deve ser agendada mesmo quando a empresa não esteja mais executando serviços no local? Sim,
Deve. E todos devem participar. Então, a gente tem duas situações ligadas a esse contexto, tá? Uma é a empresa, por exemplo, é uma prestadora de serviços e o contrato dela com a empresa tomadora de serviços se encerrou. Na hora de realizar a perícia, né, na hora da audiência lá inicial, onde o juiz vai perguntar o local de trabalho, a empresa, em geral, a perícia vai ser agendada no tomador de serviço, que era o local de trabalho do reclamante, né? Ou da reclamante. Então, mesmo que a empresa não esteja mais trabalhando naquele local, não tenha mais contrato, a perícia é realizada normalmente, né? Porque o local onde a prestação de serviços era realizada está funcionando. Então, não há nada que impeça. Mesmo a tomadora do serviço, né, a empresa tomadora de serviço, onde o local era o local de trabalho, mesmo que ela não esteja no polo passivo do processo. O que significa isso? Mesmo que ela não esteja sendo processada, né, não esteja sendo arrolada como reclamada. Tá? Então, o reclamante ou a reclamante colocou apenas a empresa que ele era funcionário no processo, a tomadora de serviço não, né? E então, mesmo assim, a perícia deve ser realizada e a empresa deve permitir a realização da perícia, o acesso de todos os integrantes à área, ao local, e o perito deve comunicar às partes antecipadamente, inclusive o reclamante, os assistentes técnicos. O assistente técnico do reclamante ou da reclamada, inclusive, deve entrar em local com a empresa tomadora para verificar se o acesso está tudo certo, se tem alguma informação que precisa a mais ali para acessar os locais ou não, tá? A outra situação é quando o local de trabalho não existe mais, tá? Então, não existe mais o local da prestação de serviço. Então, a empresa, por exemplo, foi desativada. Tá? Neste caso, em geral, a perícia ela é agendada para a secretaria do Fórum Trabalhista, da vara do trabalho onde o processo está tramitando. Por quê? O local não existe mais. Porém, essa situação deve ser informada pelas partes, reclamante ou reclamada, ao juiz durante a audiência inicial. E aí o juiz vai determinar que a perícia seja feita na vara da Justiça do Trabalho. Ou o perito faz essa determinação quando ele faz o agendamento, tá? Então, são essas duas situações que o local, a empresa não está mais no local. Ou o local não existe ou ela não presta mais serviço no local. Mas isto não impede a realização da perícia, ok? Lembrando, se alguém tiver dúvida, é só mandar aí que a gente já responde agora. Uma pergunta que é muito recorrente, até fizeram na live de terça-feira e me mandaram. Já chegou aqui, eu gosto assim, quando é papo. E quando o local passou por uma melhoria e a tua condição é mais favorável? Então, o local de trabalho foi alterado depois que a pessoa deixou a empresa, né? Neste caso, a perícia é realizada do mesmo jeito e deve ser informado ao perito como era o local antes, né? Quando a pessoa trabalhou ali. Então, utilizar os documentos da reclamada da época em que a pessoa trabalhou, né? Então, a pessoa trabalhou em 2015. Não adianta utilizar a documentação de 2019, se houve uma alteração nesse meio tempo. Tem que ser utilizada uma documentação da época, né? Então, o assistente técnico tem que ficar muito ligado nisso, para não prejudicar o seu cliente, tá? E deve ser informado isso ao perito, inclusive se houver a possibilidade de demonstrar fotos, vídeos da época, né, de como era o ambiente, isso ajuda muito a elucidar os fatos, ok? Precisa emitir a RT para assinar parecer técnico? Isso é uma questão muito controversa. Por quê? Vamos lá. A RT é um documento que é a anotação de responsabilidade técnica do CREA, tá? Sistema CREA com FEA. Então, o engenheiro de segurança, qualquer documento que ele emita, se responsabilizando tecnicamente por algum assunto, ele tem que emitir esse documento,
Caso ele não emita, ele pode ser penalizado pelo conselho, tá? Porém, para ser perito da justiça, segundo o artigo 195 da CLT, pode ser engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Médico não está ligado ao CREA, então não tem obrigação nenhuma de emitir ART. Com base nisso, os peritos que são engenheiros também não emitem, tá? Lado do assistente técnico. Para ser assistente técnico, não há necessidade de ser engenheiro, pode ser técnico ou tecnólogo. Técnico e tecnólogo não têm obrigação de emitir ART, né? Então eles podem assinar o parecer técnico sem emissão de ART. E aí os engenheiros falam, poxa, mas aí eu vou ter um custo que o técnico e o tecnólogo não tem fazer o mesmo serviço, assim como quando é perito. Eu vou ter um custo que o médico, quando vai fazer a perícia, não tem. É o fato de ser engenheiro, tá? Intrínseco à atividade, né? Então, quando você se filia lá ao CREA, uma das coisas que você está intrínseco na sua atividade é a responsabilidade técnica sobre o que você faz. E você deve se responsabilizar por isso. Uma RT gira em torno, eu acho que é 80, era na faixa de 83, 86 reais, 86 reais, alguma coisa assim. Se tiver algum engenheiro aí por aí que emita RT, passa o valor aí para mim, só para eu lembrar, faz um tempinho que eu não emito RT, tá? Então, é emitido esse documento e você tem que arcar com esse custo, né? Então, por obrigações do sistema CREA-CONFEA, deve ser emitida a RT, tá? Para o engenheiro. Agora, os outros profissionais não têm a necessidade de emitir o documento. Porém, existe um outro lado. O engenheiro, quando ele emite uma RT, ele vai formando um acervo técnico do que ele já fez, né? E lá no sistema do CREA, no CREANet, CREANet. E você pode pedir uma certidão de acervo técnico para demonstrar todos os trabalhos que você já fez. Então, na hora de você vender o seu serviço, você pode utilizar essa certidão como uma forma de demonstrar ao seu cliente a sua expertise, né? Fala, olha, eu já participei de todos esses processos. O Marcelo está comentando aqui, R$ 86,90. Isso mesmo, Marcelo, obrigado. R$ 86,90 o valor de cada RT. Então você vai emitir ali e fala, olha, eu já participei de todos esses processos, está aqui a RT de todos eles. Então é uma vantagem também. Então é saber utilizar, né, a seu favor. Vamos aqui no Instagram, chegou umas perguntas aqui. A Paty Rodrigues, assistente técnico pode fotografar? Sim, pode fotografar, mas se ele for impedido na hora da perícia pelo engenheiro da empresa. Então vamos lá. Paty, o assistente técnico pode fotografar na hora da perícia? Sim. Tanto o assistente quanto o perito pode se utilizar de qualquer meio para produzir a prova pericial. Ok? Ok. Existem algumas questões muito delicadas nesse sentido. O perito, se a empresa não deixar o perito fotografar, ele pode chamar a polícia militar e obrigar a fotografar, porque ele está a serviço da justiça ali. O que não é o caso do assistente técnico. O assistente técnico está a serviço da parte que lhe contratou, né? Então ele não tem essa força como o perito tem. Mas por lei, pelo Código do Processo Civil, ele pode usar de qualquer prova. Então, o que deve ser feito é negociar com a empresa, né? Quando na reunião, na entrevista lá na fase de entrevista da perícia, você vai perguntar, falar, olha, posso fazer as fotos normalmente? Porque existem empresas que têm a questão do sigilo industrial e tem uma questão envolvida de política da empresa, de não poder tirar fotografia. Então você vai negociar com o profissional ali da empresa para tirar as fotos. De repente ele fala, olha, deixa que eu tiro, né? E aí ele vai tirar as fotos e você vai mostrar, ou então você fala, olha, então você tira as fotos para mim, por favor? E aí você pede, né, os ângulos, as imagens que você quer. E aí ele vai saber tirar as fotos sem demonstrar, às vezes, partes de equipamento que são estratégicas e tal. Ou você solicita ao perito que o perito lhe envie as fotos, tá? Então, a empresa não permite que faça o registro fotográfico dentro da sua área. Ok, o perito pode fazer porque está a serviço da justiça.
deixa expresso a sua solicitação. Fala, doutor, por favor, o senhor me passa as fotos? É isso, né? Então, se o perito não te enviar as fotos, pode ser pelo WhatsApp, e-mail, qualquer coisa, você coloca isso no seu parecer técnico. Fala, olha, não me foi, o perito ficou, durante a perícia eu fui impossibilitado de tirar as fotos pela empresa devido a uma política de segurança. Foi solicitado ao senhor perito que me enviasse as imagens após a perícia e o mesmo não enviou. E se o laudo foi desfavorável a você, isso é cerceamento de defesa. Então você fala, desta forma não pude elaborar o parecer técnico da melhor forma porque me foi impedido de ter acesso, contrariando o Código do Processo Civil. E aí o advogado vai saber usar essa informação para solicitar uma nova perícia, para solicitar que o laudo do perito não tenha validade, porque o assistente técnico tem que ter acesso a essas informações. Tá? Então, a melhor forma é conversar, né? Chegar num consenso. Eu fiz uma perícia uma vez num data center de um grande banco. Cara, o nível de segurança no local é absurdo. Todas as salas que você vai entrar tem biometria. Então só entra ali a pessoa autorizada. Teve uma sala que a gente tinha que ter acesso, que a pessoa não estava participando da perícia. A gente tem que esperar uns 20 minutos, porque o local também é grande pra caramba, para a pessoa chegar ali só para pôr o dedo dela para acessar a sala. E eu não pude fotografar. Por quê? Era uma política da empresa. O cara falou, você pode chamar a polícia, pode chamar quem você quiser, aqui dentro não fotografa, a não ser o perito. Ponto. Falei, tudo bem, né? Então eu negociei com o perito me mandou as fotos depois. Então tá tudo certo, não tem problema nenhum. Não precisa entrar em briga, desavença, nada disso. Isso só traz prejuízos para a perícia, tá? Então vamos lá. Com relação às avaliações ocupacionais, o perito pode tomar como base as avaliações de produtos químicos, haja visto que o valor dessas avaliações serem elevadas? Sim, pode, desde que as avaliações estejam sendo feitas corretamente pela empresa, sejam da época de trabalho do reclamante, estejam inseridas em um laudo de um engenheiro de segurança do trabalho com a RT reconhecida. Pode ser até engenheiro da empresa, mas tem que ser um laudo bem feito, né? Eu costumo sempre falar isso. Tem que ser um laudo que tenha uma avaliação feita num período significativo, com histograma, certificado de calibração dos equipamentos, tudo direitinho, né? E assinado por engenheiro, laudo deve ser assinado por engenheiro e com RT recolhida. Se tiver tudo certinho, esse laudo pode ser utilizado sim. Agora, se for feita uma avaliação meia boca, não deve ser utilizado, tá? No caso da perícia em segurança do trabalho, o assistente técnico pode fazer e assinar um parecer técnico mesmo não sendo engenheiro de outra área? Pode, ele tem que ter, Graziella, ele precisa ter, você precisa ter expertise na área, né? Então, uma perícia de insalubridade e periculosidade, que é o que a gente trata, né? Precisa conhecer sobre o assunto para assinar o parecer técnico. Eu tenho um técnico que conhece sobre o assunto, que vai fazer a perícia para mim e eu vou assinar o parecer. Ok, só que os dois devem estar inseridos como assistente técnico no processo, tá? Porque senão, no laudo do perito, vai constar que participou da perícia o José, que está indicado como assistente técnico e é técnico de segurança. O parecer técnico é assinado pela Maria, que é engenheiro civil, estou colocando aqui qualquer situação, tá? É engenheiro civil e não está inserido no processo como assistente técnico. Então, esse parecer técnico, ele não vai prosperar, porque essa pessoa que assinou não estava na perícia e não está inserida como assistente técnico do processo, é uma pessoa estranha ao caso, né? Então, pode, mas as pessoas têm que estar inseridas no processo como assistente técnico. E uma dessas pessoas, ao menos, deve ter expertise sobre o assunto. Caso contrário, não vai ter, o parecer vai ter validade, mas ele não vai ter embasamento técnico suficiente para gerar resultado, tá? Complementando, as avaliações da empresa no ano base. Então, tem que ser no período que o reclamante trabalhou. Caso contrário, não tem muito sentido, né? O cara trabalhou em 2015, as avaliações são de 2019,
o ambiente é o mesmo, como é que você vai garantir que em 4 anos não teve nenhuma alteração no ambiente de trabalho? É muito difícil isso. Então, tem que tomar cuidado com essa base aí, tá? Deixa eu ver aqui no Facebook, deixa eu voltar aqui. Sendo técnico profissional, pode ter CREA? Não, CREA é para engenheiros, arquitetos, agrônomos. Técnico em segurança não é filiado ao CREA, por mais que o CREA seja doido para colocar todo mundo lá dentro. A RT até 8.000, valor 88,78, Ana Paula. Lembrando que, dependendo do processo, o valor do parecer... dos honorários do assistente pode exceder 8.000, né? Num processo coletivo, os valores podem exceder esse valor aí facilmente, né? Então, num processo coletivo é ainda mais importante a questão da RT, porque o trabalho é muito grande, muito robusto. Quando você põe a RT no meio, você dá uma força maior, então vale a pena. O Marcelo comentando, entrei atrasado, sem problema, Marcelo. Engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho. Gostaria de como ingressar na área de perícia técnica. Tem uma parte aqui para complementar. E até mesmo prestar assessoria. Muito difícil entrar na área. Realmente, essa é uma área de assistência técnica, que é uma área que ela não é divulgada, né? Nos cursos de formação ela é muito pouco abordada. Alguns cursos já estão começando a abordar um pouco melhor, mas em geral é pouco abordada. Quando eu fiz a pós-graduação em engenharia de segurança, eu tive uma matéria de laudos e perícias que foi muito superficial, assim, né? Não entra a fundo, não mostra como faz uma perícia, né? E nem como começa na área. Então realmente é difícil de entrar porque é uma área que fica meio que restrita aos profissionais que atuam como perito, principalmente. Por quê? Eles oferecem esse serviço para as empresas. Falam, olha, estou fazendo a perícia, se você precisar de um assistente um dia, está aqui meu cartão, eu tenho uma assessoria, né? Então, a dificuldade é grande de entrar. Não sei se você já se inscreveu, Marcelo, né? Deixa eu só ver o nome aqui. Marcelo. Não sei se você já se inscreveu, Marcelo. Mas na semana que vem, eu vou fazer um workshop onde eu vou abordar justamente isso. Vai ser na prática, eu vou falar na prática como ingressar na área atuando como CLT ou prestador de serviços, tá? Seja PJ ou autônomo, e como fazer a perícia. Então eu vou fazer um workshop justamente para falar na prática sobre esse assunto, tá? Só que precisa fazer a inscrição. O workshop não vai ser nem no Facebook nem no Instagram, né? Vai ser numa plataforma que é adequada para fazer esse tipo de evento, então precisa fazer a inscrição, tá? O link de inscrição tá no Facebook, tem um botãozinho Saiba Mais, embaixo da capa da minha página tem um botãozinho de Saiba Mais, é só entrar lá e fazer a inscrição por ali, ou no site www.periciassemsegredo.com.br também tem o link para se inscrever. O workshop é totalmente gratuito, tá? Então são 4 aulas que vão acontecer na segunda, quarta, sexta e domingo. E as aulas elas são gravadas e vão ser liberadas às 13h09 da tarde. E vão ficar disponíveis até o dia 31 às 23h59, tá? Então todas as aulas vão ficar disponíveis até o dia 31. Então sugiro que você se inscreva para fazer o workshop, vai ser bem legal, Marcelo. Os juízes têm mesmo os seus peritos. Claro, o juiz tem, assim, não tem problema nenhum nisso. O perito, ele é uma pessoa de confiança do juiz, né? Você se inscreveu lá na vara da Justiça do Trabalho, foi lá, conversou com o juiz, foi nomeado, tem uma relação de confiança com o juiz, e tem que ter mesmo, né? Afinal, o perito são os olhos e o ouvido do juiz na perícia. Assim como o assistente técnico tem uma relação de confiança com as empresas e com os reclamantes, com a parte que o contrata, né? Então, o assistente técnico são os olhos e o ouvido da parte na perícia, tá? Então, é normal essa relação e não tem nada de errado. Lembrando que o workshop é voltado para a atividade do assistente, né? O nosso trabalho aqui é sempre voltado para a atividade do assistente. Eu falo sobre a atividade do perito também, porque não tem como desassociar uma da outra, mas o foco é o assistente. A Graziela está perguntando aqui, qual o valor mais ou menos cobrar como assistente técnico? Então, Graziela, depende. O valor ele
tem vários fatores que devem ser levados em consideração para você formar os seus honorários. A primeira coisa que você deve definir é o valor da sua hora de trabalho, porque em geral os honorários são cobrados em função das horas envolvidas na prestação de serviço, né? Lembrando que existem várias formas de cobrar. Você pode atuar no processo como um todo, então fazer a análise da inicial, formular quesitos, acompanhar a perícia, as manifestações, tudo isso. E aí você vai ter um número de horas trabalhadas maior. Você pode trabalhar somente fazendo uma impugnação de um laudo. O seu número de horas trabalhadas vai ser menor, né? Então, depende do número de horas trabalhadas. Então, a primeira coisa a se definir é o valor que você vai cobrar por hora, tá? E aí tem que levar em consideração experiência, a capacidade de gerar resultados. Então, o quanto você vai conseguir gerar de resultado para o seu cliente, né? E isso tem a ver com a capacitação que se tem na área, conhecimento de insalubridade, periculosidade, de jurisprudência, enfim, de todos os aspectos que envolvem, né, o assunto. O tamanho do processo. Não adianta eu cobrar 3 mil de honorário num processo onde o valor total da causa é 10 mil. O cliente não vai ter condição de pagar isso, né? Então, o valor da causa, o porte do cliente. Então, tem várias coisas a ser levadas em consideração, tá? Mas a primeira coisa é definir o valor da tua hora de trabalho que você acha que é razoável. Sou cadastrado no Ministério Público, mas até hoje nunca fui chamado. Então, Marcelo, às vezes demora para ser chamado, cara. Isso é a realidade. Assim, o que eu sugiro para quem quer ser perito é se cadastrar nas varas da Justiça do Trabalho, do TRT ou do Tribunal de Justiça, para atuar como assistência judicial gratuita, tá? Mas demora. Eu demorei quase 10 meses para ser nomeado na primeira perícia. Na terça-feira, eu fiz a live com a perita, com a Sheila, né? A Sheila, ela comentou que demorou 1 mês e meio para conseguir a primeira. Só que para conseguir a segunda demorou quase 1 ano. Então, varia muito, cara. Tem a ver com a região também. Depende da região, tem vários fatores. O workshop terá custo? Não. O workshop é totalmente gratuito, Edilson. É só se inscrever. Vamos aqui no Instagram. A empresa pode tentar comprar o perito. Esse é um tema bastante complicado. Vamos lá. Tem até no meu feed. Ela pode tentar. Tem até um quadro que eu faço que aconteceu na perícia, que eu falo sobre suborno, tá? A empresa pode tentar comprar o perito. E pode se dar muito mal por conta disso, porque o perito ele é uma pessoa que tem fé pública. Então ele pode abrir um processo no Ministério Público contra a empresa, tá? Então é muito perigoso isso. Assim como existem casos, eu já passei por isso, do perito pedir suborno para a empresa, chegar e falar, olha, como é que vocês fazem aí para a gente já resolver essa parada agora, né? E a empresa pode denunciar o perito, só que precisa ter provas. O perito tem fé pública, né? Então a empresa precisa ter prova. Então é um fato muito delicado isso. O que fazer nesse tipo de caso? Ignorar, né? Ignorar, tá? Então, olha, eu não entendi o que você está falando, isso não faz parte da minha forma de trabalhar e vamos seguir aqui o barco, vamos fingir que isso não aconteceu para que a gente continue numa boa aqui o trabalho. É dessa forma, tá? E a empresa que tentar fazer isso, dificilmente o perito aceita esse tipo de coisa, tá? Dificilmente o perito aceita esse tipo de coisa. E se fizer isso, fatalmente o perito vai comunicar esse fato ao juiz e ao Ministério Público, e a empresa está muito enrascada. Então não é o caminho definitivamente, tá bom? Deixa eu voltar aqui. A Graciela, só para impugnar, só para impugnação de laudo pericial, cobrar como assistente técnico? Sim, né? Você vai cobrar o trabalho que você fez de impugnação. Então, muitas vezes, o advogado da empresa ou do reclamante não indicou, não teve um assistente para acompanhar a perícia, e aí teve um laudo desfavorável, né?
Ele fala, poxa, preciso de impugnar. Aí contrata o assistente técnico para fazer a impugnação. Pode fazer isso? Sim, pode. Pô, mas você não está indicado no processo como assistente técnico. Não tem problema. A impugnação sai em nome do advogado, não sai no seu nome. E você cobra como assistente técnico, de acordo com as horas que você gastou para fazer aquele trabalho. Tá bom? Então, pode trabalhar dessa forma sem problema algum. O Marcelo está comentando aqui, a Justiça Civil também, para fazer perícia em aposentadoria especial. Aí a parte de aposentadoria foge de insalubridade e periculosidade, né? Infelizmente não consegui acompanhar essa. Tem lá, tá no meu feed, Marcelo, a live tá lá no meu feed. É só acessar lá e ver a reprise lá. Já vi perito esfregando o microfone do decibelímetro na camiseta para manipular o resultado. Já acontece de tudo. E é por isso que o assistente técnico, ele tem que estar capacitado por acompanhar a perícia, para não se sentir intimidado com esse tipo de coisa. Quando vê um tipo de coisa desse, tira uma foto. Tira a foto da medição que o perito está fazendo. Não tem nada que impeça isso. Muitos peritos não gostam. E vai reclamar. Mas você não está ali para fazer amizade com o perito também. Você está ali para fazer o teu trabalho e defender os interesses da parte que te contratou. E o perito que fizer isso está fazendo uma baita de uma sacanagem. Né? Então, tira a foto e fala, olha, a medição foi feita desta forma. E pergunta para o juiz, põe um quesito suplementar lá no teu parecer já. Concorda o meritíssimo juiz que uma avaliação de ruído feita por um expert da justiça seja realizada dessa forma? No entendimento do meritíssimo juiz, um laudo que utilizou como base uma avaliação de ruído feita dessa forma, merece prosperar para caracterizar algo? Coloca o perito na parede. Esse é o papel do assistente técnico. Se não for para fazer esse tipo de coisa, não precisa do assistente. Só para ir lá acompanhar a perícia, não precisa. Servir café para o perito, não precisa. O assistente técnico tem que estar ligado em tudo. E é por isso que precisa estar capacitado. Que é para avaliar tudo, conseguir enxergar os detalhes que fazem a diferença numa perícia. Né? Então é fundamental estar capacitado. Olha, eu já vi cada coisa o perito fazer. Vocês não têm ideia. Assistente técnico pode realizar avaliação quantitativa? A Paty está perguntando. Poder até pode, Paty, mas não é viável, tá? Então, até uma pergunta que eu tinha aqui separado, eu vou até colocar. Então, assim, ó, é rentável realizar perícias tendo que avaliar equipamento, é rentável fazer perícias tendo que alugar equipamentos de medição? O assistente pode fazer avaliações durante a perícia? É rentável? Os equipamentos de medição não são tão caros para alugar assim. É lógico, você vai ganhar menos, né? Mas o grande fato é que a única pessoa que tem obrigação de fazer avaliações durante a perícia é o perito. E o perito tem fé pública, como eu comentei. As avaliações que o perito faz são levadas em consideração pelo juiz. A avaliação que o assistente técnico faz durante a perícia, elas não têm grande validade. Por quê? Porque o assistente técnico está trabalhando defendendo os interesses de uma parte. Então isso facilmente pode ser impugnado pela parte contrária, alegando que as avaliações foram maculadas, né? As avaliações foram feitas de forma equivocada. Então não tem muito sentido o assistente técnico fazer avaliações durante a perícia, tá? Por quê? Tem a avaliação do perito, tem a avaliação do assistente, o juiz vai pela do perito. O perito é o ser que tem fé pública nesse sentido, que atua com isenção para ambas as partes, ou deveria, né? É o que se espera, que ele atue com isenção para ambas as partes. Então, não tem muito sentido ter o custo de fazer a avaliação. E essa é uma das grandes vantagens de se iniciar a carreira em perícias como assistente técnico. Você não tem o custo dos equipamentos, seja da compra ou da locação. Então o assistente técnico não precisa fazer avaliação. O assistente técnico do reclamante trabalha com a avaliação do perito. O assistente técnico da reclamada trabalha com a avaliação da empresa e do perito. Em geral é assim que funciona, tá? E
Caso tenha sido feita alguma coisa errada na avaliação e o resultado seja desfavorável à parte que você está defendendo, você deve falar que, olha, a avaliação não deve prosperar porque foi feita de forma errada. É isso, tá bom? A Paty está perguntando aqui, se não estiver indicado no processo, pode acompanhar a perícia como assistente técnico? Pode, mas saiba que você pode ser retirada da perícia. Só quem acompanha a perícia é quem está indicado nos autos do processo. Tá? Então, isso está até no Código do Processo Civil, que as partes têm até 15 dias depois da intimação do perito para indicar o seu assistente técnico. Então, quem não está indicado como assistente técnico não tem motivo para participar da perícia. Então, alguns peritos já avaliam esse tipo de situação. Então, quando você se apresenta na perícia, né, fala, olha, sou assistente técnico da parte tal, do reclamante ou da reclamada, o perito vai perguntar, doutor, está indicado nos autos do processo? Não, foi feita a indicação. E às vezes o perito até avalia isso, tá? Olha isso daí, para ver se realmente está ou se não está. E se não está, o perito pode solicitar que não participe da perícia, porque não está nos autos do processo. E o assistente técnico da outra parte também pode fazer isso, tá? Eu teve um caso, um processo coletivo que eu participei, muito estratégico, um valor muito grande envolvido, mais de 100 milhões de reais envolvidos, eram mais de 500 pessoas envolvidas. Então, tudo que é estratégico você precisa utilizar ao favor da parte que você está defendendo, tá? E aí foram várias perícias que ocorreram, né? O processo coletivo ele é caracterizado normalmente pela ocorrência de várias perícias. E aí a gente estava realizando uma dessas perícias e a parte contrária que eu estava defendendo chegou para fazer a perícia, o advogado, que sempre participava, normal, e chegou com um profissional, falou, não, assistente técnico e tal, falou, tudo bem, tudo bom, como é que tá e tal, né, sem problema algum, nada contra a pessoa, nem contra o profissional, né, mas tem regra para seguir, tá? Quando a gente foi começar a perícia, eu perguntei para a advogada, falar, doutora, ele foi indicado no processo como assistente técnico? Acho que foi. Aí eu solicitei para o perito para avaliar. Eu falei, doutor, por favor, gostaria que avaliasse que se realmente foi indicado ou não. Caso não tenha sido indicado, não pode participar como assistente técnico. Não pode prestar informações pela parte como assistente técnico, né? Se quiser ficar ali para escutar e o perito deixar, pode, mas não pode abrir a boca, né? Aí o perito solicitou para a advogada a cópia da petição aonde estava indicando ele como assistente técnico para iniciar a perícia. E ficamos lá esperando. Aí ela rodou para cá, rodou para lá, ligou para o escritório, ligou para outro lugar que não sei o que e tal, falou, olha, realmente não foi. Aí o perito pediu para ele se retirar da sala. Na perícia seguinte, que a gente fazia assim, pegava 3, 4 dias da semana, às vezes, para fazer a perícia, né? No dia seguinte, ele voltou, novamente, era o mesmo perito, inclusive. Aí o perito olhou e falou, doutora, ela está aqui a cópia da petição, doutor. Participou normalmente. Então, não é nada contra a pessoa, mas tem regra para seguir. Então, não pode ser avacalhado. Então, tem que estar indicado. Por isso que assim, eu quero levar um assistente comigo na perícia. Indica como assistente técnico, coloca lá no meio. Não dá trabalho nenhum, não muda nada no processo. A única coisa que vai mudar é que a pessoa não corre o risco de ser excluída da sala, né? Então, é isso. Wagner, é interessante ter pelo menos um medidor de pressão sonora, dosímetro, decibelímetro, e árvores de termômetro para atuar. Para fazer a assistência não tem essa necessidade. Foi o Marcelo. O Marcelo, não tem essa necessidade de você ter esse custo. Você pode ter esses equipamentos para fazer laudos extrajudiciais, né? Avaliação de insalubridade para os seus clientes, né? Mas é uma atividade complementar. Para assistência pericial não tem necessidade, tá?
O Vinícius está perguntando aqui, posso utilizar como perito a avaliação quantitativa do PPRA? Cara, do PPRA é muito vago. Se tiver um LTCAT com avaliação quantitativa realizada da forma correta, atendendo todos os requisitos da NHO, com certificado de calibração do instrumento, com histograma, assinado por um engenheiro, com RT reconhecida, eu considero que esse documento sim é válido. Caso contrário, não tem histórico de como aquela avaliação foi feita. Em geral, no PPRA não é colocado nada disso. Então, a avaliação de PPRA pode servir como base, mas pode ser facilmente impugnada, tá bom? A Silvânia, o perito da parte contra pode negar a se fazer a perícia devido à presença de perito auxiliar técnico, mesmo que haja a citação da participação do mesmo? Não. Se o assistente técnico, ou o perito assistente, né, estiver inserido no processo, ele tem total condição de participar. E se o perito se negar a fazer a perícia, é um problema dele. Ele vai ter que explicar para o juiz o porquê ele se negou a fazer a perícia. Se todos os envolvidos estavam indicados no processo. E aí as empresas, principalmente a reclamada, as duas partes vão cair matando no perito, né? Mas a reclamada, então, mais ainda, porque tem muito custo envolvido nisso. Às vezes o assistente técnico teve que se deslocar de outra cidade, tem custo das pessoas que estão ali envolvidas, né? Então, não pode se negar a fazer. Agora, o assistente técnico não querer deixar fazer a perícia porque o outro assistente não está envolvido no processo, também não tem fundamento. Quem determina se vai rolar a perícia ou não é o perito. Se o perito quiser fazer a perícia com um assistente que não esteja indicado no processo, a parte pode reclamar isso e indeferir a perícia e solicitar ao juiz que seja feita uma nova perícia. Mas isso é papel do advogado. O assistente técnico informa isso para o advogado, dá o feedback para o advogado fazer esse papel, tá? Quem pode fazer e assinar uma impugnação? Bom, eu comentei já, né? A impugnação pode ser feita pelo assistente técnico, que pode ser técnico em segurança, tecnólogo ou engenheiro de segurança do trabalho. Se ele está indicado nos autos do processo, ele assina a impugnação, o parecer técnico numa boa. Ou os quesitos, né? Toda a manifestação. Se ele não está indicado, quem assina é o advogado que está no processo, tá? O workshop terá certificado? Gente, não vai ter certificado no workshop, porque não tem como. São mais de 1.000 pessoas inscritas e cadastradas, né? E é um workshop online, então não tem muito sentido ter este certificado, tá bom? Então, por isso que não vai ter certificado, não vai... O certificado de um workshop online dessa forma... Oi? E é só eu e a minha esposa, né? Não entendi. E só eu e minha esposa, né? Então, o workshop dessa forma, um certificado dele não vai dizer grande coisa na carreira de vocês, né? E somos eu e a Thaís, né, aqui, então não tem muito sentido ter esse nível de certificado, principalmente porque não tem como garantir que a pessoa viu o workshop todo, né? Que ela esteve ali na frente. Às vezes o computador está logado, mas a pessoa sai, vai fazer outra coisa, vai responder e-mail, não vê o workshop todo. Então eu não tenho como garantir que a pessoa viu o workshop todo. Então não tem como também colocar a minha mão no fogo. O curso que eu ministro, Expert em Perícias Trabalhistas, este sim tem certificado, tá? Pati Rodrigues, quando vai ter o próximo curso? Pati, as inscrições vão abrir no dia 1º de junho, mas as informações sobre o curso eu vou liberar quando abrir as inscrições, e para quem participar no workshop, no último dia do workshop, eu vou dar mais informações sobre o curso, mas a próxima turma, desculpa, dia 1º de junho, tá bom? Tempo de duração do curso. Bom, vamos lá. O workshop são 4 aulas, vou falar dos dois, tá? Para tirar as dúvidas aí da galera. O workshop são 4 aulas que vão ser liberadas de segunda, quarta, sexta e domingo, né? E as aulas vão ficar disponíveis até domingo às 23h59 na plataforma para quem quiser ver, tá? Cada aula tem duração aí de 40 minutos a 1 hora aproximadamente. O curso Expert em Perícias, ele tem
cerca de 30 horas de duração. É cerca porque a gente tem as mentorias ao vivo que eu faço ao longo do ano que a pessoa tem acesso ao curso, né? Então dá mais de 30 horas. Se a gente computar as mentorias, tudo dá mais de 40 horas, né? Horas aulas são cerca de 30 horas aulas que a pessoa tem acesso no curso. Fica numa plataforma exclusiva do curso, o acesso com login e senha. Então eu sei quem está acessando. E a pessoa tem disponível a plataforma durante um ano, tá? Para ver novamente. Eu sempre indico que a pessoa veja o curso aí 4, 5 vezes para realmente pegar na prática toda a forma de atuar, né? E ao grupo também do WhatsApp que a gente tem de network, também acesso durante um ano, tá? Então o curso são 30 horas com 12 mentorias ao vivo, uma por mês, mais ou menos 1 hora cada uma, e o acesso é durante um ano, ok? Vamos ver aqui no Facebook. A Silvânia, como são inseridas no processo as observações técnicas feitas pelo auxiliar? A identidade do mesmo é citada? Então, Silvânia, quando se inicia o processo, após a determinação da perícia, as partes, o reclamante ou a reclamada, tem 15 dias para indicar o assistente técnico no processo. Então ele faz isso o advogado faz isso através de uma petição, né? Que ele coloca lá no processo, de tudo eletrônico hoje em dia, onde ele coloca todos os dados do assistente técnico. Então nome, CPF, se é técnico de segurança, registro no Ministério do Trabalho, se é engenheiro, número do CREA, tudo direitinho, tá? Então tem a identidade. E todo o material produzido pelo assistente técnico de qualquer uma das partes, reclamante ou reclamada, é inserido no processo pelo advogado. O assistente técnico não tem acesso ao processo judicial eletrônico, chamado PJE, né? Que é onde correm todas as informações do processo, tá? Quem tem acesso lá são os advogados e os peritos. Então, o assistente técnico produz o material técnico, né, as manifestações, entrega para o advogado e o advogado insere isso eletronicamente no processo. Quem pode fazer o curso Expert em Perícia? Edilson Lima. Ótima pergunta, Edilson. Qualquer profissional da área de segurança que queira atuar com perícia. Técnico em segurança, tecnólogo, engenheiro de segurança, tendo experiência ou não, tá? Porque o curso ele é focado na prática. Então, eu ensino no curso na prática como faz a perícia, como faz a análise de tudo, como acha os clientes, como cobra os honorários. Então, mesmo sem ter experiência, quem faz o curso tem condição de atuar na área, tá? Então, o curso é muito detalhado nesse sentido, ok? O workshop a gente vai conseguir dar um overview aí de como faz isso na prática. O curso é de tudo detalhado nos mínimos detalhes e com a minha mentoria durante um ano para atuar aí na área. Então, o curso é para todos os profissionais da área de segurança, técnico, tecnólogo, engenheiro, com experiência ou não. Deixa eu ver uma pergunta aqui que dá tempo de responder. Tem uma legal aqui que eu recebi. O técnico em segurança do trabalho foi indicado como assistente técnico para acompanhar a perícia. Ele pode assinar o parecer técnico ou deve ser o engenheiro da empresa? Então, volta naquela questão que eu comentei, né? Então, se ele está inserido como assistente técnico no processo, é ele que assina o parecer. Se está ele e o engenheiro, aí o engenheiro pode assinar. Se os dois não estão no processo, quem assina é o advogado. Então pode ser que o técnico seja colocado para acompanhar a perícia. Aquele, tem uma perícia aí para fazer, precisa alguém lá para acompanhar. Quem é que vai? Vai o fulano, tá bom, vai lá. Ele só vai acompanhar. Ele não vai poder produzir nenhuma informação, a não ser que seja questionado pelo perito, tá? Se o perito fizer perguntas a ele de como funciona um determinado equipamento, como é que é uma área e tal, um processo de trabalho, ele dá a informação. Caso contrário, ele só vai lá para garantir que ninguém se machuque, tá? Só para de babar mesmo. Vai passar as informações para o advogado e o advogado coloca no processo, tá bom?
Eu digo porque meu tempo está acabando. Se alguém tiver mais pergunta, manda aí, porque o tempo está finalizando. As aulas do workshop vão ficar gravadas? Sim, como eu comentei, até o dia 31 às 23h59 as aulas ficam disponíveis. Na plataforma. Na plataforma do workshop. Depois desabilita a plataforma. Essas aulas não vão para o canal do YouTube, não vão para o Instagram, nem para o Facebook. Quanto cobrar por uma impugnação? E quanto ganha o assistente técnico? Bom, vamos lá. Não existe um valor tabelado, tá, gente? O assistente técnico vai ganhar conforme a capacidade de gerar resultados dele. Então, a primeira coisa que vai fazer é definir o valor da hora de trabalho, tá? Então, quanto é o valor da sua hora de trabalho? Os peritos cobram na faixa de 350 a 475 reais a hora de trabalho. E aí você pega aí um caso completo, normal, sem nada fora do comum aí, sem nada excepcional. Em geral, um profissional que já tem mais experiência vai levar aí de 8 a 10 horas para fazer, tá? Todo o caso. Então, avaliar toda a documentação, elaborar quesitos, acompanhar a perícia, produzir o parecer técnico, fazer a impugnação das manifestações do perito e as ações complementares, tá? Então, cerca de 8 a 10 horas, então, o honorário vai girar aí na faixa de 4 a 5 mil reais. O assistente técnico, uma pessoa que já tem bastante experiência, cobra nessa faixa também de 350 a 400 reais, 450 reais o valor da hora. Então o valor do honorário vai ser na mesma faixa, de 3 a 4 mil reais, tá? Quando ele é chamado para fazer só uma impugnação, dependendo do grau de experiência que ele tenha, da expertise que ele tenha na área específica, ele vai levar aí 1 hora, 2 horas, então ele vai cobrar os 500 reais para fazer uma impugnação. Então, depende do valor da sua hora, depende da sua experiência. Porque, eu não tenho tanta experiência, eu vou cobrar menos, vou cobrar 200 reais a hora, 100 reais a hora, vai, 100 reais a hora. Só que porque eu não tenho experiência, eu vou levar 6 horas para fazer uma impugnação. Eu vou cobrar 600 reais do meu cliente? Não, né? As 6 horas que você levou para fazer a impugnação é decorrente da sua falta de experiência, não da necessidade do trabalho, né? Então tem que avaliar isso tudo. E avaliar o porte do cliente, né? Você vai cobrar o mesmo valor de honorário. Vamos dizer que você está atuando em favor do reclamante, tá? Você vai cobrar o mesmo valor de honorário de um reclamante que era um auxiliar de produção, que tem o salário baixo, a condição financeira mais baixa, do que de um gerente que tem um salário maior, uma condição financeira melhor. Não tem sentido. Então você tem que entender qual a necessidade do teu cliente, quanto de resultado você pode gerar para conseguir fazer uma composição. Existem várias questões que você precisa avaliar, sendo assistente técnico, para você fazer a composição do seu honorário, tá? Então, mas é dessa forma que funciona, tá? Fechou essa. Não ter um assistente técnico vai dar mais trabalho na hora de fazer a impugnação? Com certeza, porque o assistente técnico consegue extrair informações estratégicas da perícia. Então, ter um assistente técnico ajuda muito na hora de fazer uma impugnação de um laudo, de contestar as informações que o perito fez na perícia, né? Porque o assistente técnico tem expertise para fazer isso, tá? O Edilson está comentando aqui no Facebook. Ainda não saiu a publicação da escola que fiz o curso. Pode me inscrever? Pode, Edilson. Não tem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Pode fazer inscrição tranquilamente. Então, o assistente técnico, ele ter um assistente técnico atuando num processo é estratégico e aumenta muito a chance de êxito no processo. Nem que esse êxito seja parcial, não seja total. Porque às vezes está sendo pedido um monte de coisa. Insalubridade por ruído, insalubridade por agente químico, periculosidade, tá lá, um monte de pedido. E aí o assistente técnico vai avaliar onde tem problema, para onde focar. Então, às vezes, o êxito numa perícia não é ganhar tudo, é ganhar o máximo possível. Porque, olha,
Para ruído, não tem como ganhar, cara. Porque não tinha protetor, o cara recebeu um protetor a vida inteira. Agora nos outros, tem como a gente lutar porque não fica caracterizada a exposição. Então, se eu caracterizar somente o ruído, eu tive êxito. Porque é grau médio, não caracterizou grau máximo, que seria o dobro do valor, nem periculosidade, que provavelmente seria ainda maior. Então, aumenta muito a chance de você obter êxito numa perícia, nem que seja parcial, tá? Então, o assistente técnico é um profissional extremamente estratégico. Tá bom, galera? E uma outra pergunta que fizeram. No momento da perícia, o reclamante tem que estar presente? Deveria. Todos os participantes envolvidos no processo devem estar presentes no momento da perícia. Então, representantes do reclamante e da reclamada. O reclamante não pode estar presente, mas tem um assistente técnico. Ok, não tem problema. A reclamada tem um assistente técnico, pode dar as informações. Mas, não está presente, a perícia vai ser feita? Sim, vai ser feita. Se o perito comunicou todo mundo direitinho e alguma das partes não compareceu, problema da parte. O perito vai fazer o trabalho dele e um abraço. Tá? Então, não há essa necessidade. Quero trabalhar como assistente técnico. Qual o primeiro passo a seguir? Se cadastrar no workshop, se inscrever no workshop Perícia Sem Segredo. Esse é o primeiro passo que a gente tem para fazer agora. É capacitar, né? Se capacitar para trabalhar na área. Quando você se capacita para trabalhar na área, você vai entender toda a legislação que está em volta, você vai ter condições de gerar resultado para os seus clientes, você vai saber fazer a prospecção dos clientes, como encontrar o cliente, qual é o tipo de cliente que você vai atuar. Se você vai trabalhar como prestador de serviço, como CLT na sua empresa, né? Então você precisa se capacitar. E se inscrever no workshop Perícia Sem Segredo é um ótimo passo para iniciar essa capacitação. Tá? Recomendo fortemente isso, porque lá vocês vão conseguir ter realmente na prática como iniciar nessa área e entender um pouco mais desse mundo, sobre o mercado, a carreira, tudo isso. Tá bom, galera? Daqui a pouco o Instagram me derruba aqui, eu não quero ficar falando sozinho, nem deixar vocês falando sozinho, então vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês, dividir um pouquinho o tempo de vocês desse sabadão comigo. Como eu sempre gosto de dizer, o Pergunta pro Vagnão é um dos quadros que eu mais gosto de fazer no projeto Perícia Sem Segredo, tá? Então, para mim é um prazer enorme esse quadro aqui. E deixa aqui o convite, se você ainda não se cadastrou, faça seu cadastro. Workshop Perícia Sem Segredo vai acontecer totalmente online, totalmente gratuito. A partir de segunda-feira, as aulas são liberadas às 13h09, vão ficar disponível na plataforma do workshop até domingo às 23h59. Então eu libero as aulas segunda, quarta, sexta e domingo, a última aula. E já tem mais de 1000 pessoas inscritas, então vai ser um workshop bem legal. Vai poder fazer as perguntas lá na hora, tem um campo também para fazer pergunta, comentário. Eu vou responder, tentar responder o máximo que eu conseguir, se não todas, tá? Então eu espero vocês no workshop. Um ótimo sábado para todo mundo, um beijo no coração, fiquem com Deus. O Fernando aqui tem ajudado muito. Fernando, obrigado sempre pelo apoio. O Fernando é aluno do Expert em Perícia. Obrigado, Silvânia. Obrigado, Marcelo. Começa na segunda agora. Isso aí, Marcelo. Segunda-feira, liberado. Libera a primeira aula às 13h09 para quem já tiver inscrito. Quem for se inscrevendo durante a semana já vai ter as aulas liberadas. Mas o importante do workshop, uma das coisas importantes, é que é uma sequência. Então, por isso que é importante ver desde a segunda, entrar já na segunda-feira. Então, não perde tempo, já faz a inscrição agora, porque tem uma sequência definida para você entender toda a parada, tá bom? Forte abraço a todos, beijo no coração, fiquei com Deus, até segunda te espero e vamos para cima, porque juntos nós vamos muito longe.